Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Tiago. Olha, hoje apresenta tu o tema que este é moderno demais para mim. Bem, hoje temos o tema de FOMO ou fome, ou seja, dois acrónimos, Fear of Missing Out ou Fear of Missing Everything. Portanto, aproveitámos aqui um bocado a palavra fome, para brincar um pouco com o tema. Sendo que FOMO é uma designação moderna, não sei se técnica ou psiquiatricamente implementada, ah, que retrata supostamente um síndrome recente, que, de acordo com alguns, foi agravado pela tecnologia, que é, segundo, e até vou ler, coisa inédita, de que retrata o sentimento de apreensão de que alguém que não está a par ou está perdendo informações, eventos, experiências ou decisões de vida que poderiam melhorar a sua existência, por assim dizer. Portanto, está dada a definição, ter retirada da Wikipédia, portanto, não é propriamente científico, mas é algo que efetivamente uh, eu tenho ouvido na minha clínica. Portanto, as pessoas usarem muito este acrónimo de FOMO. Portanto, receio de estarem a perder alguma coisa. Eu não conhecia o acrónimo, mas efetivamente muitas pessoas, numa altura ou noutra, referem este receio de, utilizando uma terminologia mais portuguesa, não conseguir ir a todas, de falhar qualquer coisa, ou algo que eu não li, uma chamada a que eu não atendi. eh, Uma festa que eu não fui também é comum. Sim, pois depende daquilo que. Eu acho que esta sensação, um sentimento, deve ter vários formatos. Uh, Se calhar, estou a pensar no passado, era qual foi a festa de garagem a que eu não fui, Uh, ou qual foi o autor romântico que eu não li. Sim, Mas que necessidade é esta de estar continuamente presente em tudo, poder captar tudo, poder sentir tudo? Portanto, há aqui um receio, uma angústia de perder oportunidades. O que é que a gente pode dizer disto? olha, eu se calhar começava ao contrário. Ah, a realidade crua e dura é que nós, na realidade, falhamos a maior parte das coisas. Ahm, Nós não vivemos numa determinada época, ah, em que temos acesso a um determinado tipo de experiências e de estímulos, ahm, e, e é essas a que vamos ter. Não, nós já não temos acesso ao mundo medieval. Quer dizer, não vivemos nessa era. Não vivemos esse tipo de experiência, etc. Ah, Vivemos numa determinada época, vivemos mais ou menos num determinado país. Há pessoas que circulam um bocado mais, mas anda por aí. Estava-me a ocorrer a variedade de culturas que há pelo planeta todo e nós, com um bocado de sorte, conheceremos meia dúzia delas, meia dúzia de seis. Conheceremos minimamente. Aliás, vamos lá, não consigo deixar de trazer esta para cima da mesa. Uma senhora que eu vi há muitos anos, médica,
Portanto, era suposto ter algum nível de inteligência, mas não é forçoso. Que dizia, quando lhe falaram da China, estavam a cotejar viagens turísticas para aqui, para destinos exóticos e caros de preferência. E quando se falou da China, a senhora disse com um ar enfadado: eu a China, eu isso já conheço tudo. Ahm, Pronto, eu não sei quantos anos é que a senhora esteve na China, não é? Mas deve ter sido na ordem de anos e muitos. Ah, Nós podemos conhecer um bocado da cultura portuguesa, mas vamos conhecê-la toda? Podemos conhecer um bocado da cultura chinesa, mas não a vamos de certeza conhecer toda, se é que existe uma cultura chinesa. Bom, estou a masticar. Mas eu diria que a natureza do nosso existir, do nosso ser, é, de facto, missing out. É perder coisas. Porque a realidade é tão mais diversa e tão extensa que eu diria que é inacessível a qualquer ser humano estar a par, estar consciente de tudo o que se passa à sua volta. Portanto, devolvo a pergunta: o que é que se passa na mente destas pessoas que almejam a estar presentes em tudo, saber tudo, ah, e ficam muito aflitas se isso não acontecer. Uhum. A primeira coisa que me vem à cabeça é, parece que o prazer escapa. Portanto, há uma espécie de, não sei como dizer em português, isto é de ler demasiada literatura anglo-saxónica, mas o pursuit of enjoyment, portanto, A busca, não é, então, a procura contínua, do gozo, parece que traduz que o prazer não se inscreve, ou seja, a experiência não se inscreve, a experiência não é vivida, escapa continuamente. Como se existisse uma, uma contínua derrapagem da entrada dessa experiência no próprio. Estava aqui um pouco a patinar a tentar dizer isto porque estava-me a lembrar que existe um corredor de entrada muito específico para entrar no planeta. A gente não pode ter um ângulo demasiado, não sei se claro. fundo ou demasiado superficial, porque senão não entramos. Portanto, isto é uma metáfora algo aeronáutica ou aeroespacial, mas Mas olha que hum, falaste de essa busca do prazer, busca do gozo. hum, sendo que eu distingo gozo e prazer. ok, seja o que for. Mas eu acho, como te digo, não conhecia o acrónimo, mas a ideia se calhar, é menos restritiva do que isso. Ou seja, é eu poder estar a perder algo, independentemente, pode até nem me dar prazer, pode até nem me dar gozo, mas não estar atualizado, não saber, pode condicionar insucesso e sofrimento do futuro. Bem, como de sempre, a boa boladazinha na nossa sociedade de consumo capitalista, que é a mensagem que é transmitida de que nós precisamos estar permanentemente informados. Uh, Estou a lembrar aquela coisa que se propunha, não sei se eles ainda existem, mas aqui há uns anos falava-se nos Google Glasses, que a pessoa ia andando pela rua e ia vendo através dos óculos o mundo com legendas. Quer dizer, eu não posso olhar para uma montra sem saber o que é que lá está dentro. Ir ver à montra. Não, eu abeiro-me da loja e quando vou ao caminho da loja já sei quem são os donos da loja, quais são os artigos que estão em promoção, enfim, já sei tudo. Enfim, talvez não saiba
que aqueles sapatos fabulosos que estão à venda naquela loja são produzidos num país asiático por crianças. Ou seja, isto é a minha provocação em relação ao saber tudo. Tudo é muita coisa. E, eventualmente, ah, esta busca do saber, de estar atualizado em relação a tudo, ah, que nos é vendida e é comprada facilmente por muitos. E eu acho que tenho as minhas ideias de porquê. Ah, é, no fundo, uma forma de vender a ideia de que nós temos que estar informados, temos que saber tudo, e quando sabemos algo vindo de determinadas fontes, entre aspas, fidedignas, ou seja, aquelas que nos vendem a ideia de estar informado, então estaremos informados de tudo e escusamos de continuar a busca. Sim. Ah, duas palavras me vieram à mente, um pouco usando aqui o espírito da associação livre. Parece existir aqui uma questão de urgência e de catástrofe. Portanto, não posso perder, tenho que estar constantemente ligado à rede e, diga-se hoje em dia, rede, não viver offline, mas este não viver offline acho que está muito ligado à questão do outro, não é? Acho que o outro aparece muito hoje em dia através da tecnologia, bom, do que faz ou que não faz. E uma catástrofe, portanto, se algo é perdido, é catastrófico, ou é sentido como tal. Um, vamos ver se não me estico outra vez. Mas para mim é um chavão que a maior parte das religiões não criam nada de jeito. Mas utilizam processos mentais que são mais ou menos universais, um, para cumprirem a sua missão. E, não é? E eu acho que nesta área também algo desse género acontece. De acordo com uma determinada forma de encarar ou de uma determinada hipótese teórica para o funcionamento mental, uh, nós começamos a vida com um sentimento de omnipotência, sem o qual ficamos extremamente aflitos. Ou seja, Uhum. se nós, por alguma forma, não sei muito bem qual, ou se calhar, conseguirmos condenar à não omnipotência, conseguirmos tirar do estado de omnipotência um bebé, ele fica muito aflito, porque não tem aparelho mental para lidar com a não omnipotência. Omnipotência, leia-se omnisciência também. Ah, e se num ambiente que promove, ou melhor, num ambiente que não promove a maturação adequadamente, é muito natural que resquícios deste, deste sentimento de omnipotência subsistam. Ah, então, eu tenho que ser omnisciente a todo momento, ah, e saber tudo o que se passa à minha volta. Ocorre-me uma das coisas que as crianças gostam de saber muita coisa, mas uma das coisas que as crianças gostam de saber é o que é que o papai e a mamãe estão a fazer no outro quarto. Ah, e não é por acaso que, quando se fala das tecnologias, não é? Eu acho uma piada enorme quando diz, pá, isso internet e tal, as tecnologias, vêm trazer assim umas coisas terríveis. Um, um dos principais temas na internet é
a pornografia. Portanto, culpa da internet. Como se quando eu era miúdo, não houvesse pornografia, não houvesse revistinhas pornográficas. Lembro-me de o, passar na Estação do Rossio, onde havia umas bancas que vendiam revistas e livros, e havia um setor bastante grande de revistinhas pornográficas. Era a internet da altura. Ou seja, por favor, parem de atirar pedras à tecnologia. A tecnologia é aquilo que nós quisermos fazer dela. Uhum. Nesta altura é o estar ligado à internet. Há umas décadas atrás era ter acesso aos canais, a canais estrangeiros para ouvir as notícias, porque os canais em Portugal eram censurados. Na realidade, a única coisa que as pessoas podiam fazer era escolher quais os canais de rádio que ouviam e quais os censores, as pessoas que fazem censura. Podiam escolher quem é que censurava as notícias deles, porque na realidade, diria, todas eram censuradas. Mas pronto, e havia pessoas que punham, investiam muito trabalho em terem acesso a um rádio para ouvir as notícias, para se manterem ligadas ao mundo, ligadas à sociedade. E só para fechar, um ancestral disto era a estrutura druídica da sociedade europeia, da sociedade europeia, em que havia uns homens, não sei se mulheres, mas pelo menos homens eram, que circulavam de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, veiculando notícias e saberes que iam acumulando pelo caminho e notícias de outras aldeias que pertenciam ao mesmo grupo. Ah, portanto, seria a internet da altura, que andaria a pé, ou, ou a cavalo, ou de burro, ou fosse tal que fosse, e que se deslocava de um ponto para o outro, não à velocidade da luz, mas era o que era possível. Não? Isto só para dizer que nós sempre precisamos de estar ligados. Agora, a dúvida é porque é que ficamos tão ansiosos quando achamos que não estamos ligados. Eu vejo uma coisa que, de certa forma, pronto, foi uma associação que eu fiz. Ah, que eu até penso que o próprio ensino, pelo menos, sei lá, na minha altura já era um pouco assim. Nós tínhamos que estudar para fazer os testes, não é? E tínhamos que saber tudo. Portanto, tínhamos que saber a matéria toda. Ó professor, o que é que sai no teste? Tudo. Sai tudo. Estudem tudo. Portanto, era testes o ano todo e depois, no fim, havia sempre aquela cereja no topo do bolo que era a prova global. Não sei como é que se chama hoje, exame nacional. Ah, pronto, seria a matéria toda. Não sei até que ponto isto também se pode encaixar nesta categoria. Isso se encaixa muito bem. O que é saber tudo? É engraçado, mas acho que é uma crítica que já ouço e partilho-a desde sempre, que me lembro, eh, e que acho que é um das muitas falhas do sistema de ensino em Portugal, é o único que eu conheço minimamente, eh, que é esta ideia de que o aluno tem que saber tudo. Vamos atirar a boa velha matemática para a frente. O aluno do nono ano tem que saber tudo sobre matemática. Talvez foi um mau exemplo. Talvez seja precisamente na matemática
onde os limites são mais fáceis de definir. Vamos lá pensar, por exemplo, na língua portuguesa. Ou seja, quando nós temos um aluno que, em termos de língua portuguesa, sabe tudo aquilo que seria esperável de um aluno com 15 anos, ou 14 ou 15 anos, no final do nono ano, esse indivíduo deveria ter 20. Mas isso é raríssimo acontecer. Ah, porque há esta ideia de que o professor é que tem 20. Eu aí também acrescentaria uma coisa. Acho que depois também há uma questão de parentalidade à volta disto. Porque é muito diferente ter pais, quero eu acreditar nisto, em que é dito em casa: olha, estudar é importante, escola é importante, mas não é drama nenhum não ter 100%. Sei lá, assim, um exemplo genérico. Outro é existir uma cultura de sucesso. Olha, tens que trabalhar, tens que estudar, temos que ser os melhores. E depois, o que é isso de ser os melhores? Acho que isto se liga muito à questão que falaste da omnipotência, não é? Sim, sim, E e aqui repito, e reinscrevo aquilo que disseste, que é, ok, é muito importante ao início que este sentimento seja proporcionado, mas isto tem que desaparecer, porque senão uh, torna-se uma coisa cancerosa, usando aqui um termo mais cru, sim, que sim, consome, sim, sim. que escraviza, porque é uma ilusão, não é? E as ilusões não podem ser perpetuadas. E é mais longe. Não é, para já, eu acho que nem é uma coisa, é uma falha. É a falha do desenvolvimento. É o indivíduo não ser capaz de se aperceber da sua, eu vou pôr entre aspas, insignificância, sem se deprimir profundamente. Ou seja, eu não sou o gajo mais rápido lá do liceu, eu sou uma grande porcaria, sou uma grande merda, não valho nada. Sou um coxo, não sei correr, sou paralítico. Não! Tu és um dos miúdos mais rápidos do liceu, nas corridas, nas provas. Pronto. O puto teve 80%, 90%. Epá, é muito bom. É uma boa nota. Não? Se não tiver mais de 90%, é uma porcaria. E viver atormentado, não ser capaz de, de viver com a nossa incompletude. Sim, E a nossa incompletude traz à conversa uma outra coisa, que é o outro. É na relação com o outro que nós nos completamos. Mas o outro, numa visão primitiva, numa visão infantil, o outro ainda é uma imagem muito nebulosa, dificilmente compreensível. Ah, citando um mestre ah, que tive, que dizia eloquentemente: há pessoas para quem o outro são eu, muitas vezes. Acho que esta frase está cheia de sabedoria, que de facto eu nem consigo minimamente conceber como é que é o outro. O outro é assim como eu. Não? O outro é diferente de ti. Para mim tem que essa omnipotência, que isso sim, aí há velho do Restelo, sem, sem dó nenhum, acho que temos cada vez mais adultos omnipotentes, pouco confrontados com a realidade,
ah, e com e depois temos um género esta religião neoliberal que nos vem vender esta história do pseudo-sucesso, de temos que estar informados, saber tudo, ter o networking, estás a ver, até já sei palavras em americano, hein? Fazer o networking, e depois, assim, pode-se dizer as maiores parvoíces deste mundo, desde que se diga em americano, fica bonito. Ahm, e isto é vendido, diria eu, como os salmos da Idade Média, quer dizer, isto é, eu diria, uma nova religião. Bem, ah, pegando concretamente depois no FOMO, eu acho que isto é gerador de uma grande, de um grande peso na saúde mental do sujeito. Portanto, é algo, apesar de ser uma espécie de síndrome moderno, não é? Que tem coisas que sempre existiram por detrás, que agora tomam uma proporção ou uma estética diferente. Isto tem um peso, as pessoas queixam-se disto. As pessoas querem fazer tudo, não querem perder nada. Sim, 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 sim. Portanto, quando é que chega? Como é que a pessoa pode saber que chega? Ok. Eu Quando for tenho capaz receio de de dizer esta conviver com as tuas. palavra. Hum? Tenho receio de dizer esta palavra hoje em dia, chega. Não estou a falar do partido, estou a falar mesmo da palavra. Pois. Não, essa palavra não é censurada. Não, pode estar à vontade. Pronto. Essa, gente boa. Ahm, as pessoas só poderão conviver com o que há, à medida que conseguirem sair do pedestal. À medida que assumirem que, se não estiverem num ambiente perfeito, também conseguem sobreviver. Hum, Isto é uma especulação minha. Eu diria, mais lá à frente, perceberem que só no meio imperfeito é que poderão crescer e aprender. eh, Mas que a principal escola da vida, na vida são os nossos erros. Portanto, nós erramos e ficamos a saber que assim não resulta, que assim não é, seja lá o que for, e buscamos outro caminho, que erramos novamente, e lá acabaremos mais tarde ou mais cedo por encontrar estar mais perto da solução que procuramos. Pronto. Portanto, há aí uma exigência narcísica. Uhum, uhum. Uma exigência narcísica, que é muito diferente, diria eu, de uma exigência de foro mais objetal, de foro mais Sim, sim, progrediente. sim, 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 sim. Esta é puramente narcísica. Tudo. Se nós há umas décadas andamos a sequestrar as crianças às mães, a encerrá-las em campos de concentração que se chamam creches e infantários. Pois é, mas isso tem consequências, porque por muito bom cuidado que as pessoas que trabalham nesses sítios queiram dar, não podem, de maneira nenhuma, dar cuidados individualizados. E é aquilo que o bebé no início da vida precisa. Uhum. A 10 crianças ou 5 que seja ao mesmo tempo. Agora vou parecer um religioso a falar. A natureza é tão sábia que as nossas fêmeas não dão à luz 5 ou 6 crias de cada vez. Dão uma ou duas. Agora, com os métodos artificiais de reprodução, há gravidezes múltiplas com mais bebés. Mas na natureza não era muito viável parir mais do que 2 bebés. Dois já era tudo a correr muito bem.
que sem ajuda médica, parir gêmeos no passado, muitas vezes dava grandes complicações. Acarretava a morte de um dos dois, às vezes a própria mãe, enfim, uma série de coisas. A natureza é sábia. Os progenitores não conseguem criar mais do que um ou dois bebés de cada vez. Ora, É- é- eu, desculpe interromper, eu acho que aproveitaria para dizer que essa atenção individualizada é uma coisa que a terapia recupera, ou tenta recuperar. tenta, tenta. Sim, sim, sim. Há o seu quê de maternagem na terapia. E não só na terapia psicanalítica. Sim. Em muitas outras formas de tratamento, e agora puxando um bocadinho para o lado, na medicina, em que nós estamos cada vez mais a caminhar para uma despersonalização da relação entre o médico e o paciente em qualquer das áreas, não é só na saúde mental, com graves, graves perdas de eficácia no cuidado dos pacientes. Uh, esta relação de cuidado com um simbólico parental, uh, que é necessária na medicina, como em muitas outras formas de terapia, uh, se nós abrirmos mão disso, estamos a abrir mão de uma ferramenta extremamente poderosa. E estamos a falar do adulto. Um, portanto, é, o Freud falou dos movimentos regressivos dos pacientes. Uhum. Quando Freud falava de movimentos de regressão, ao contrário de umas pessoas aí querem falar da regressão como factual, ou seja, explicam aos pacientes que as pessoas viajam no tempo. Enfim, lembro uma vez de um fulano gozar com isso, e eu agora uso o gozo que ele fazia, que era, eu nunca vi ninguém regredir a calceteiro ou a padeiro. Todas as regressões às vidas passadas eram a imperadores, meretrizes às vezes, o que é engraçado. Mas as pessoas regrediam sempre assim a uns, a um- a uns passados pomposos. Não é? Ninguém regredia a apanhador de minhocas para a pesca. Uma coisa assim do género. Bah, mas quando o Freud falou de regressão, foi porque ele sentiu que os pacientes muitas vezes se comportavam para com ele como crianças e reviviam com ele, o- eu acho que ele dizia o trauma, mas reviviam com ele traços da relação infantil, que não estavam bem resolvidos, enfim. Através da transferência. Sim, ok, sim, Por sim. esse pormenorzinho que Seriam um sempre, dia, seriam sempre transferenciais, sim. um dia temos que depois falar disso. Sim, sim. É um tema, eu acho que é um tema engraçado, interessante. Transferência e contra-transferência, que eu acho que é importante esclarecer aí coisas. Sim, Porque é engraçado, pegando nisso, não te querendo desviar do teu assunto, tanto faz aí uma pequena suspensão. Ah, eu, quando pensei este tema contigo, até te disse que é algo que eu ouço. Portanto, isto foi um acrónimo, e digo sem qualquer restrição, foi uma coisa que eu aprendi com os meus pacientes. Eu não aprendi isto sozinho. Eu não fazia ideia o que era isto. FOMO.
Portanto, não és omnisciente. Que eu saiba, não. Não nasceste omnisciente. E eu a primeira vez, até a primeira vez que ouvi isto, e não foi assim há muito tempo, perguntei, FOMO? Mas isso é o quê, FOMO? Eu quando não sei pergunto. Não posso também perder a oportunidade de não perguntar o que não sei, senão não estou a ajudar a pessoa, nem a mim. Ah, foi-me explicado. Pronto. Ah, e entretanto, com este desvio, perdi-me acerca do que é que queria dizer. Já sei. Estávamos a falar de transferência. E é engraçado que eu não sei até que ponto, transferencialmente falando, o paciente coloca isto no terapeuta. Tenho receio de estar a perder algo consigo. Uhum, uhum. Alguma coisa não se está a passar entre nós, ou eu chego aqui e tenho receio que você não esteja receptivo, ou que não me ache interessante, ou que por eu não ter vindo na semana passada, porque estive de férias, tenha perdido o interesse em mim. Eu não Ou, sei até que ponto, ou daquilo que me diz, eu não consigo perceber tudo. por exemplo, Sim, sim. pronto, aproveitando aqui a onda da transferência. Já agora, pegar-te aí na perna do terapeuta omnisciente. O próprio Freud se pôs um bocado nessa posição no início da psicanálise, que ele era muito sentencioso, eh, e, e foi aprendendo a sair dessa posição e a escutar, a aprender com os pacientes. Eh, eu tenho para mim, eu posso ler muito, não é o caso, mas pronto, posso ler muito, posso saber muito sobre várias coisas, psicanálise, etc. Mas eu não sei nada sobre aquela pessoa que aparece à minha frente. Não é? Pela primeira vez, eu não sei nada. Eu, sobre aquela pessoa, eu vou precisar de aprender. Se eu Claro. me puser numa posição omnisciente, não é? Transformo-me assim num género de uma divindade, à qual aquela pessoa se deverá, ou não, submeter, e acho que estou a perpetuar a fantasia da omnisciência, por um lado, e a manter aquela pessoa desvalorizada, incapacitada, impotente, na posição do bebê, completamente estranha em relação ao mundo e à espera que a mamã ou o terapeuta lhe expliquem como é que é o mundo. Pois, daí aproveitando a tua deixa, que é importante também não retirar a contratransferência da equação. Tiago, eu acho que esse tema é, é melhor deixarmos para outro. Sim. Porque é assim, eu acho que o tema da transferência e contra-transferência são temas bastante interessantes, com alguma complexidade, e se não forem bem arrumadinhos, estamos a gerar mais confusão do que a ajudar alguma coisa. Mas sim, a questão da contra-transferência. O terapeuta que na presença do, digamos assim, do vazio do paciente se apressa a colmatá-lo, com a informação que ele, omnipotente e omnisciente, lhe, lhe faculta, não é? Portanto, Generosamente. aí estás a falar de um terapeuta que tem FOMO. Um terapeuta sem, Que tem FOMO, que tem Fear of Missing Out, tem medo de perder alguma coisa. exatamente, exatamente. Também, ou seja, são coisas que os pacientes nos trazem, mas nós também temos. Sim, sim. É a questão é a questão da omnipotência. Ok? Eu tenho que ser capaz de tudo. Eu tenho que saber tudo. Tenho que saber tudo para o meu paciente.
Para os meus pacientes, eu tenho que saber tudo. E a seguir só falta. Bom, enfim. A seguir só falta mesmo eu achar que sou indestrutível. E acho que está montado o circo. Eu, terapeuta, achar que sou indestrutível. E isso às vezes é algo que nós vemos com frequência em apresentações de casos, isso assim. Há alguns terapeutas porem-se em posições de dar colo, um colo muito pesado aos seus pacientes, hum, numa posição de terapeuta indestrutível. Hum, eu acho que isso tem que estar condenado ao insucesso. Porque mais tarde ou mais cedo, porque são pessoas com os seus limites, mais tarde ou mais cedo vão desiludir o paciente. A patologia a patologia do terapeuta ao serviço do paciente. Melhor, a patologia do terapeuta ao serviço da patologia do paciente. Entre com uma neurose e saia com três, como dizia o Coimbra de Matos. Uhum. Uma análise mal feita, numa análise mal feita, o paciente entra com uma neurose e sai com três. A dele, a do terapeuta e a da técnica. Ah, eu vou dizer uma coisa, eu não sei se isto vai fazer sentido nenhum, mas também não me interessa. Ah, eu acho que a terapia tem de ter um elemento, entre vários, entre outros, mas um deles que eu consegui, se calhar, começar a pôr por palavras é a vicissitude do simples. Não sei muito bem o que é que isto ainda quer dizer ainda, mas há qualquer. Eu quando digo simples, seja de autêntico, de verdadeiro, que não passe despercebido, que pertence à pessoa. Uhum, uhum. Eh, Sim, 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 sim. a vicissitude deste autêntico, desta pessoa, que se faça ouvir, que seja realçada, que. Sim, sim. A expressão é gira. Uhum. É. Eu Lembrei-me, e gosto. lá está, se eu tivesse medo de falar tudo, não a dizia. Eu às vezes imagino quantos colegas, pessoas, não vamos falar só de colegas, pessoas. Quantas vezes as pessoas não se travam de dizer alguma coisa com medo de acharem que vão ser ridículas? Uhum. Ou a ideia só pode ser exteriorizada uma Se for vez. validada, Não, mas tem que estar profundamente maturada. sim. Como se as árvores começassem a ser árvores, não começassem por ser sementes. É, é. Eu lembrei-me desta imagem do crescimento, porque quando falaste de regressão, eu tenho uma forma de ver a regressão diferente do que algumas escolas, não vou dizer quais, não me apetece entrar por aí, ahm, escolas religiosas, não é? Eu não acredito propriamente na concepção que a pessoa regride a um estado de semente, eu vejo mais como a pessoa continua, e se continua sempre, ela eventualmente dobra-se, Sim, agacha-se, inibe-se, retrai-se, mas e sim. nós tentamos analisar isso e perceber isso, e eventualmente, As partes mais arcaicas do nosso ser não desaparecem à medida que nós maturamos. Continuam a existir dentro de nós. pois, Ah, e não só sob a forma de memórias, sobre estruturas como estruturas funcionantes. Nós vamos progressivamente
sobrepondo a elas outras estruturas funcionantes mais socialmente adaptadas. Não é? Chama-se isso crescer, adolescer, tornar-nos adultos. Mas que as nossas, o nosso sentir mais arcaico. Eu há bocado, quando estava a enverdar para a pornografia, porque eu acho que na pornografia há muito do desejo do bebé saber o que é que se passa no quarto do papai e da mamã. É o bebé poder espreitar pela fechadura para perceber o que é que se passa, porque ele não sabe. Esta, Eh, Aí aproveito um dado. Eu não me lembro deste estudo, eu li isto algures, ou em vários estudos já, que estudam muito. Não sei se pode chamar um bocado a fetichização, não é? Portanto, as temáticas que a pornografia usa para capitalizar os seus conteúdos e para captar a sua audiência, eh, muitas vezes vem muito baseada no incesto. Isto é uma curiosidade que deixo aqui no ar. Portanto, não sei se isto será por acaso. é, a mim Por faz-me. exemplo, eh, o- a stepmother, e o seu. Uhum. Não é? Sim, sim. A stepmother é aquela com quem a criança pode fantasiar o sexo sem ser incestuoso. Que é giro, pá. Baseado numa technicality, não é? Já não é incesto. Está bem, pronto. A gente compreende. Pronto, curiosidades que deixo no ar. Hum, Enfim, marteladas. epá, Eu já conheço a tua cara. Isso é, quando tu te inclinas assim, pá, quer dizer que já não há marteladas. Eu vou me não- inclinar para este lado. mas julgas que eu sou professor ou quê? Os professores é que têm muitas marteladas. Olha, eu também não sinto bem. Eu lembrei-me de duas, sendo que uma eu não faço a mínima ideia porque é que me lembrei dela, mas vou lançar na mesma. Eu, como te digo, eu estou-me borrifando. Ah, a primeira, que acho que foi um. Eu nunca vi este filme. Já várias vezes pessoas me falaram deste filme, mas eu nunca o vi. Portanto, não é muito o meu estilo de filme. Que é o Clique, não é? Com o Adam Sandler, Sim. que Não, esse é ele o quê? adquire um comando. Então, pá, eu acho que estás muito mais familiarizado para Olha, falar desse e filme. acho que é uma boa martelada. O Adam Sandler é um arquiteto, se não me engano, assoberbado de trabalho, de uma família burguesa norte-americana, eh, e que a uma dada altura se apercebe que tem o comando da televisão, o comando da garagem, o comando da aparelhagem de som, tem uma série de comandos em cima da mesa de sala de estar e ele já não se baralha com os todos, né? E um dos filhos diz-lhe que a outra família rival tem um comando universal e então ele numa determinada noite perde a cabeça e sai à procura de um comando universal. Num ambiente assim meio estranho, ele acaba por comprar um comando universal que lhe permite comandar tudo na vida. Eh, E, e depois vai se confrontando com as vicissitudes desse poder, desse omnipoder. Eh, Há uma das cenas mais engraçadas do filme, é quando ele tenta ver-se livre desse comando. Ele começa a perceber que aquilo afinal não é assim tão bom como isso. E há uma cena muito engraçada com ele e com o Christopher Walken, que são os dois Uhum. protagonistas do filme, em que ele tenta deitar o comando para o caixote de lixo e assim que vira costas o comando já está outra vez na mão dele. Ah, ou seja, ele tenta livrar-se daquela moléstia. Está-me a lembrar agora desses pacientes com FOMO. Por muito que nós racionalizemos a coisa, não acredito que vá lá. Eles não conseguem largar o comando. Ou melhor, o comando não os consegue largar eles próprios. É vital que o tenham. Mas é uma.
uma, uma, uma excelente martelada. Sim, Ok. sim. Mesmo sem a ver, pronto. Mesmo sem teres visto o filme. Epá, cara. A aproximação à omnipotência é uma coisa fabulosa. Diz lá, diz que não, diz que não. A outra que eu me lembrei, não sei se isto vai fazer sentido nenhum, mas como disse, São os que costumam fazer mais sentido. o Parque Jurássico. Ah, não sei, porque é um filme, tenta trazer, a meu ver, recuperar um ecossistema, perdido há muito, portanto, um ecossistema de outra era, e que é algo que corre terrivelmente mal. Portanto, não é possível, sobretudo é esta a imagem que eu retenho, a filosofia que eu retive do filme, que há coisas que é melhor ficarem enterradas e mortas. Ah, Só assim poderão viver as outras. pois, É, pronto, não sei mas, me alongar mais que isto, mas mas não tinha pensado, é perfeitamente pertinente, quer dizer, esta, esta tentativa de controlar tudo, controlar todo o ambiente para recriar. Pois é engraçado, porque no Parque Jurássico, pois ainda por cima há aquela questão do. Os tipos transformam logo aquilo num parque de aventura, ou diversão, como queiram de chamar, diversões, com merchandising, com bilhetes para entrar e tal. E depois aquilo corre terrivelmente mal, não é? Mas, pronto, da mesma forma que o comando no clique também tem que correr tremendamente mal, uh, eu acho que há aqui sempre aquela parte moralista norte-americana. Vejam lá, vocês não, essas coisas, isso é muito bom, é excelente, mas quase de certeza provoca cancro. Tem que haver assim um temperozinho para desanimar a malta. Uh, pois, tanto num como no outro, pois aquilo corre sempre terrivelmente mal. Porque é que não havia de correr bem? Mas o que eu acho que há subjacente é sempre esta coisa do querer um comando que comanda tudo, querer eu próprio conseguir comandar todo o ambiente para recriar um ambiente que está extinto. Epá, eu não sei o suficiente de paleontologia, mas estou convencido que nem sequer em termos ambientais seria possível recriar aquele ambiente. Mesmo que tivéssemos geneticamente aqueles animais presentes, não sei se eles conseguiriam sobreviver na nossa atual atmosfera. Mas pronto. Uma das coisas que eu li em relação aos grandes herbívoros é que a quantidade de vegetação que eles comiam por dia, porque estamos a falar de animais que fazem um elefante parecer ridiculamente pequeno. claro. A quantidade de vegetação que eles comeriam por dia desertificaria áreas imensas. Portanto, não é compatível com o tipo de ambiente que nós temos hoje. Mas pronto, fica a tentativa de, ou melhor, não é tentativa, é a necessidade de nos sentirmos omnipotentes. É, eu acho que aqui isto não é propriamente uma martelada, mas este sentimento revivalista, não sei se isso pode-se pôr assim, nestes termos, por exemplo, esta coisa com o Star Wars, de fazerem séries e filmes e não. Eu muitas vezes dou para mim a pensar, pá, larguem aquilo, pá, larguem essa porcaria, está feito, está. Existiram X filmes, está feito, bora para a frente. Encerra o assunto, já chega de. Mas aí volta à pornografia. A pornografia não para de fazer filmes novos. E convenhamos, poça,
já devem ter inventado as posições todas que são possíveis. Quer dizer, agora acho que já se vai para a parte de não é a 16 graus, é a 16 graus e meio. Já se estão a fazer variantes de meio grau no ângulo da ação pornográfica. Aquilo dá dinheiro. Enquanto continuar a dar dinheiro, os Cavaleiros de Jedi vão ter que continuar a andar Sabre na com mão. aquela coisa na mão. Pois é isto. Como? Acho que não faltou nada. Agora tenho. Esquece. Epá, não, salientar pá, o nosso brilhante contributo, a criação da ideia de fome, the fear of missing on everything. Sim, acho que fica isso no ar. Ah, pá, também posso criar um acrónimo, caraças. FOMO ou fome. Pois, Está bem. Deixamos essa interrogação no ar. Pronto. E voltaremos num próximo episódio com um novo tema. é, Até é. breve.